Boa tarde. Essa tarde chuvosa, bem paulistana, né? Queria dar bem-vindo a todo mundo, a todos e todas que vieram aqui. E dar início à nossa última mesa do dia, que é uma mesa que não poderia ser diferente para falar sobre o judaísmo na Amazônia hoje. Meu nome é Marília, eu tenho a alegria de ser a diretora de comunicação desse museu. Fiquei muito contente com o convite da Mari para mediar essa mesa. É uma mesa que eu acho que tem tudo a ver com a proposta do museu, que é fazer um diálogo também com o contemporâneo, né? E estou honrada de estar aqui na presença desses três mentes, né, como a gente fala em Yiddish, essas cabeças pensantes aqui, para a gente falar um pouquinho no judaísmo da Amazônia hoje. Que são dois temas muito que as pessoas se sentem muito donas, né? Tanto da Amazônia quanto do judaísmo. Então, acho que ele é super propício. Eu vou primeiro apresentar os nossos convidados aqui na mesa, e depois a gente já vai começar a nossa conversa. Então, o primeiro convidado é o Felipe Goifman. Ele é fotógrafo, escritor e editor. Há mais de 30 anos ele viaja pelo mundo produzindo as reportagens para veículos de diversos países e é colaborador da revista National Geographic. Autor de uma série de livros, entre eles a Hakicha, Amazônia Hebraica, que dedica-se atualmente à produção do livro Judeus do Sul e de documentários audiovisuais sobre as comunidades judaicas brasileiras. Os livros do Felipe estão à venda aqui na nossa lojinha, então quem quiser depois pode comprar. O Isaac Dahan, médico, é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Clínicas Médicas e da Sociedade Amazonense de Gastroenterologia. Atua há mais de 5 décadas como Razan, Shelir e orientador espiritual, representante em vários eventos governamentais, religiosos e acadêmicos junto à comunidade maior de Manaus. Nascido em Alaquer, no interior do Pará, no período de um grande fluxo de imigração judaica, passou a juventude em Belém, aprendendo com mestres oriundos do Marrocos. A gente ouviu hoje ele, cedo, contar um pouquinho da experiência dele. E aqui, ao meio, a gente tem o Moishe Euskamani, psicólogo pela Universidade da Amazônia, atua como rabino na sua própria sinagoga, Beit Maskani, em Belém do Pará. Formou-se rabino pela Yeshiva Midrash Sefaradi, é sofer, aí está explicando aqui um pouquinho o que é também Razan, Balcorê e professor de hebraico. Eu queria agradecer a presença dos três e já deixar um convite para todo mundo que está assistindo essa mesa para o show de encerramento do evento que acontece depois. Eu vou passar a palavra primeiro para o Felipe, porque a gente vai passar um filme dele, e aí seria interessante o Felipe contar um pouquinho do filme. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do museu. Eu me sinto extremamente honrado. Eu acho que muita gente se sente órfão, né, de casas judaicas no Brasil, né, em São Paulo talvez menos, porque a hebraica ainda seja muito frequentada, mas eu vejo que nas outras cidades isso é uma coisa que acabou um pouco, né? E esse museu, né, dirigido por muitas mulheres, né, com imagens da Marielle em frente, me aproximam do que eu sinto o que é ser judeu, né? Assim, o judaísmo contemporâneo, e que pratica realmente uma coisa que é uma tradição bem marroquina, né, que é a Gemilut Hasadim, que é a justiça social. E eu me sinto extremamente honrado, né, com o convite desse museu e com a existência desse museu. Acho que é um caso único no Brasil. E eu tenho me dedicado há muito tempo a
a documentar a imigração judaica para o Brasil. Eu decidi fazer uma série de 5 livros pelas regiões que eu determinei, que eu marquei assim, onde existe uma presença judaica forte. O meu livro sobre a Amazônia é o 3º livro que eu faço, agora eu já estou no 4º, sobre o Sul. E eu tenho uma metodologia especial para escrever os textos dos meus livros, que é fazer entrevistas orais, né, com as personagens que eu vou encontrando no caminho, né? Então, em cada livro que eu faço um filme em paralelo. E a gente vai ver aí. Parabéns, Felipe. Obrigada por compartilhar. Quer contar um pouquinho agora? Eu acho que eu prefiro passar a bola para eles, né? Porque a minha observação da Amazônia, e não só na Amazônia, pelo fato do Brasil ter tido toda essa história ligada a Portugal e a Inquisição, a gente tem um número incerto, mas um número gigante de pessoas com ascendência judaica no país. E tem toda a questão dos Bnei Anusim, e nos estados do norte tem um fenômeno parecido, né? Mas eles não podem ser considerados Bnei Anusim porque eles não foram forçados a nada, né? Eles simplesmente casaram com mulheres ribeirinhas, às vezes, como mostra no filme, com mais de uma mulher, né? E talvez nos estados do norte tenham 3.000 judeus oficiais, mas devem ter talvez, sei lá, um número incerto, aproximado de 100.000, quem sabe quantas pessoas com sobrenomes judaicos. E assim como os Bnei Anusim, tem um grande número dessas pessoas que querem retornar ao judaísmo. E esse é um problema que é muito forte no Brasil, né? Porque, sei lá, no Brasil tem o quê? 100.000 judeus e talvez o mesmo número de pessoas querendo retornar ao judaísmo, que não são aceitas nem pelo judaísmo oficial, pelas conversões que têm que ser feitas de maneira ortodoxa em Israel, ou com rabinos ortodoxos que vêm para cá, mas mais do que isso, elas não são aceitas pela comunidade oficial por simples, e as pessoas têm medo de dizer isso, mas eu tenho que dizer por simples preconceito social, porque essas pessoas são mais humildes, às vezes elas são pretas, às vezes elas são pobres, e não são aceitas, né? E em Belém, né, como eu pesquisei bastante isso, tem um caso curioso, que o nosso rabino Elmer Scani aqui era o rabino da comunidade de Belém, era o rabino favorito, todo mundo me relatou sobre ele com muito amor e talvez saudade, mas as 2 sinagogas de Belém foram rabadizadas, digamos assim. E o rabino Elmer Scani, ele está cuidando dos que querem retornar ao judaísmo. E isso é um conflito muito forte em Belém, eu sinto isso, né? Uma comunidade que, como as demais do país, é muito polarizada. E já em Manaus é o contrário, né? Porque dos marroquinos que vieram para o Brasil, tinha os Megorashim, que eram os forasteiros, né? Os da Espanha. Megorashim é os... Sim, os forasteiros que vinham da Espanha, né? Os Sefaradim, e já existiam os judeus chamados de Toshavim, que são os que já estavam no Marrocos há incontáveis anos. E ao contrário do que acontece em todos os lugares onde as sinagogas se dividem, em Manaus elas se juntaram.
Então, acho que é isso, eu vou passar a bola para eles. Bem, primeiro eu fico feliz em participar aqui no museu, deixar a nossa colaboração com informações e nossa experiência de judaísmo vivido na Amazônia. Nosso lado aqui é o nosso fotógrafo Felipe e o seu belo trabalho. Aqui está o Isaac Dan, cantor, razana, experiência, como foi falado, de 70 anos em comunidade. Para quem não sabe, é meu padrinho. Quando eu nasci, quem me segurou naquela cadeira de fazer o Brit Milá já era aqui o Dr. Isaac Dan. Então, fico feliz de participar com ele de uma mesa como essa. Bem, eu queria trazer para vocês a seguinte experiência. Como a gente já viu, os judeus vieram do Marrocos, início do século XIX. Eu encontrei lá em Belém, procurei no arquivo histórico da cidade, uma citação do livro daquele autor, não sei se ele é alemão, parece o nome dele, Hans Borger, que fala a história dos judeus. Lá ele mencionava que ele encontrou, lá no arquivo histórico lá de Belém, diário de bordo de 1828, olha aí, 1828. E eu fui lá, ele deu lá o número e tudo mais, encontrei, a pessoa encontrou lá e me trouxe. É uma coisa impressionante. Então, 1828, judeus já viajando de Belém para Portugal, para Lisboa. Quer dizer, já estavam lá há mais tempo lá. Então, de fato, corrobora o que é dito, que as primeiras sinagogas que foram fundadas lá em Belém são dessa data de 1824, 1828, porque tem duas sinagogas bem antigas lá. E o outro caso é que, durante a cabanagem, quando o Brasil, o Dom Pedro I faleceu, até o Dom Pedro II assumir, teve aquela regência. E durante a regência, teve várias guerras internas no Brasil, em vários estados, e lá do Pará foi a cabanagem. Nessa cabanagem, foi de 1835 a 1840. Então, o vice-cônsul inglês da época, ele cita que 2 judeus foram mortos. Ele não dá o nome, mas diz que 2 judeus foram mortos nessa ocasião aí. Então, eu procurei aqueles cemitérios bem antigos da cidade, lá de Belém, judaico, e na rua principal, lá onde hoje é centro da cidade. Então, tem uma sepultura, que ela está bem antiga, mas não deu para eu descobrir o nome e nem a data. Fui lá, levei a Carol, minha mulher, para a gente botar aquele papel carbono, mas assim não deu para pegar o nome e a data. Mas tem uma referência de um rabino que viveu no Rio de Janeiro aqui, em 1920. Rafael Isaías Rafalovitz, o nome desse rabino. E no livro dele, ele escreve que ele esteve em Belém e que ele viu uma sepultura, a mais antiga que ele encontrou, era de 1838, durante a cabanagem. Isso é uma história. Bem, lendo um livro do rabino do Marrocos, Rabbi Yitzhak Ben Gualid, ele tem um livro escrito Vayomer Yitzhak. É livro de responsa. São várias perguntas que ele recebeu durante a vida dele e ele respondeu. E está naquele livro lá. E lá tem pergunta de Belém. Então, a seguinte pergunta que surgiu lá. Um judeu do Marrocos, sai do Marrocos e vai para o Brasil, chamado Yehudá Arrobas. E esse Yehudá Arrobas, ele ganhou dinheiro lá em Belém. Fez dinheiro lá. Então, ele ele mandou um dinheiro, meu dizendo, para o Marrocos, para a cidade de Marrakech, que ele morava, para se comprar um Sefer Torá e levar para a sinagoga que ele frequentava lá. Bom, quando ele manda o dinheiro, ele falece lá em Belém. Aí o responsável pela comunidade, a comunidade manda a carta lá para o Marrocos. Como foi dito, que ele demorava meses, para chegar, ir até Gibraltar, Gibraltar descia para o Marrocos. Chegou no Marrocos, dinheiro. Quando chega no Marrocos o dinheiro, o homem tinha falecido já. Aí a irmã dele disse, não, a herdeira sou eu.
E como eu me casei e mudei de sinagoga, não quero dar para essa sinagoga, quero dar para essa outra. Isso virou uma celeuma lá no Marrocos, foi chegar até ao rabino Isaac Ben Gualid, de quem é agora o direito de ter o Sefer Torá, da sinagoga que ele tinha mandado, ou então era da herdeira. Então o rabino discorre lá no... Aquilo é grande, né? Traz uma opinião aqui, traz uma opinião ali. Ele trouxe 2 argumentos. Um que diz assim, quando você doa alguma coisa para a sinagoga, aquela família que doou, ela está com aquela, como posso dizer, com o privilégio de ter doado. A pessoa que doou para a sinagoga está aqui, a família, então tem um certo direito dentro da sinagoga. Então, nesse argumento, seria da família. E se ela de fato era a herdeira, ela tinha direito de levar da sinagoga para outra sinagoga. Outro argumento, não. Se ele já doou, então é da sinagoga. Bom, conclusão da história ficou mais ou menos assim. O rabino pergunta, tá, na carta que ele recebeu, foi dito que os herdeiros daqui de Belém, lá de Belém, que tinham mandado dinheiro lá para o Marrocos, então quer dizer que tinha herdeiro em Belém. Então a irmã dele lá não era a herdeira, salvo se não fossem filhos dele. Digamos que fossem tios dele, que estivessem lá em Belém com ele. Então a herdeira era ela. Então dizia na carta, procurem saber se ele tinha herdeiro lá em Belém, senão a irmã vai ser herdeira, então o direito é dela. Como a gente viu no filme, tem também uma outra possibilidade que não está na carta. Vai ver que ele tivesse herdeiros que não fossem judeus. E de quem seria então aí? Seria da irmã lá. Então, essa é uma história. Uma outra história, e estou falando de 1850, 1860, que esse livro do Rabino, ele foi impresso em 1876. Então, tu vê que é bem antigo realmente essa história aí. Uma outra história é de um outro rabino do Marrocos também, chamado Refael Enkawa. Tem vários livros, também recebeu perguntas de Belém e teve a resposta dele. Uma das perguntas era a seguinte, toda a sociedade, toda a comunidade, tem as pessoas abastadas, as pessoas com problemas, as pessoas que vivem uma vida mais desregrada. Então tinham mulheres, que eu vou chamar de mulheres da vida, para vocês entenderem, que eram judias. Então elas tiveram a intenção de doar para a sinagoga o que é chamado de parochet, aquela cortina que fica perto do Echal. Isso em 1900, a data da carta, 1900. Então, imagina o escândalo que aquilo foi, né? Como que ia se receber dessas mulheres uma doação para a sinagoga? Aí mandaram uma carta para o rabino lá do Marrocos, que era a origem da nossa comunidade. Rabino, podemos receber? Não podemos receber. Aí, novamente, o rabino vai trazer aquelas fontes. Trouxe um versículo da Torá, que diz que não pode receber ofertas de mulheres prostitutas, nem Tem uma expressão chamada lá, Mehir Kelev, quer dizer preço de cachorro. É uma coisa que não tivesse importância. Não poderia receber. Bom, aí ele traz várias coisas. Aí no final ele disse, olha, tem uma solução. Recebam dinheiro delas. Que dinheiro é dinheiro. Dinheiro nem impuro e nem puro. Recebeu o dinheiro. E se nem isso for bom aos vossos olhos, então não recebam nada delas. Eu não sei se receberam ou se não receberam o dinheiro, o parochet que elas queriam doar. Uma outra história também em relação, isso aconteceu, se não me engano, em Itacoatiara, uma cidade perto de Manaus. A gente viu aqui no filme, em todos esses lugares tinha judeus morando. Seguinte história. Um judeu, um jovem judeu, estudando na escola comum da cidade lá, conheceu uma católica. Chegou com o pai dele e depois disse, papai, eu quero casar com essa moça aqui. Aí o pai, não, minha filha, que isso? Uma goiá, não pode, tudo mais. Aí o filho botou uma condição. Papai, ou eu me caso com ela, ou eu me mato. Ou eu me mato. Aí, aquela dificuldade, mandaram a pergunta para o rabino lá no Marrocos, o Refael Enkawa. E aí, então, ele discorreu. Como estou dizendo, traz aquelas fontes,
talmúdicas. Tem uma citação da fonte talmúdica assim lá. Se um homem, adoecer, vou usar a expressão em português, adoecer de amor por uma mulher. Adoecer de amor por uma mulher. Mas a mulher é casada. Cara. E o homem está definindo. Seria isso pikuar nefesh? O que é pikuar nefesh? Um perigo de vida. Quando há perigo de vida, você pode transgredir certas leis da Torá para salvar aquela vida. O homem está morrendo. Tá, mas a mulher é casada, vai fazer o que com isso? Aí o Talmud diz algumas soluções para o caso. Que ela passasse perto dele, com o perdão de vossos ouvidos, com roupa íntima. E ele ia se contentar com isso. Aí outro sabe, não, que ele morra com o desejo dele, mas não se pode profanar uma mulher casada. Cara. Bom, conclusão que não se pode profanar. Isso o Rabino trouxe para mostrar como é a situação que a gente estava vendo dentro da questão de pikuar nefesh. O filho disse, papai, eu me caso com ela, então eu me mato. Será? Bom, aí o Rabino continuou, no final ele disse, mas qual é o problema? Converte ela. Ela quer se converter? Quer? Então, por que essa dificuldade toda aí? Leva ela no tribunal rabínico. Converte ela. Então, pelo que parece, as nossas comunidades judaicas, desde o século XIX, XX, nessas situações que aconteciam lá, eram solucionados. A gente teve vários casos, cada um na sua família. Aquele tio casou com aquela tia que não era judia. Ela quer ser judia? Quer. Então, bota ela dentro da comunidade. Os filhos dela são judeus. E assim a gente viveu por muitos anos em nossas comunidades, até que chegaram outras vozes, como falou que o Felipe, foram rabadeando a nossa comunidade. E nessa mentalidade diferente, surgiam esses problemas. Não, tu não é judeu 100%. Não, a tua avó não era judia. Rabino, só para quem não sabe explicar o que é Bnei Anussim. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado. E também o que é Rabad e Rabadear. Bem, é assim, o Bnei Anussim que a gente está falando, Bnei Anussim são aqueles descendentes de judeus. Descendentes de judeus. Podem ser mais longe, 100 anos, 200 anos, 300 anos pela Inquisição, ou esse mais recente. O avô casou com uma mulher que não era judia, o pai já não é, tem o neto, mas ele quer ir na sinagoga, ele quer frequentar. Vai dizer que não para ele? Então, esse era o dilema interno das nossas comunidades. Em geral, eram acolhidas. Agora que mudou a mentalidade, eu falei Rabada, né? Rabada é um movimento judaico do século XIX para cá, surgiu na Europa, depois foi para os Estados Unidos. Eles acreditam que o Rebbe, o último rabino deles, é o Mashiach, é o Messias. E esse Messias, que é o Rebbe, já morreu. Então, eles ficaram agora com duas vertentes internas. Uma que diz que ele vai voltar, ele vai ressuscitar. Bom, essa história a gente já conhece, né? De outros personagens que morreram, que é dito que vai voltar. E tem outra vertente que eu acho pior ainda. Diz, não, ele nunca morreu. É tu que não consegue enxergar, cara. Tu não tem mérito de enxergar o Rebbe, mas ele está vivo. Então, esse é um movimento rabado, está em toda a parte do mundo, com essas ideias, e tem essa postura, digamos assim, vou chamar de rigorosa para não usar outro termo, mais rigorosa. Se é certo ou errado, cada um faz a seu próprio julgamento. Bom, então, o que fez o rabino lá? Converte ela. E parece que foi resolvido dessa maneira. Para terminar o que eu estou falando, teve um outro caso, que foi assim, em 1880, um judeu manda uma carta para o rabino lá do Marrocos, perguntando o seguinte, rabino, estou cansado de comer peixe, já que não tinha carne cacheira. Quero comer carne. Aí o rabino mandou para ele e disse, olha, ainda falou com um sábio chamado Issachar Sarraf, era o nome desse outro rabino.
que estava viajando do Marrocos para Israel. E foi perguntado para ele. Ele disse, é muito simples. Pega alguém da comunidade que não tenha problema de desmaio ao fazer o abate do animal, que ele deve afiar bem aquela faca dele, mostrar para alguém da comunidade que é mais versado no conhecimento de Torá, conhece a leitura de Torá, conhece o ritual de sinagoga, que ele, a faca está boa. Então manda essa pessoa fazer o abate, pega um carneiro, faz o abate. Se for um boi, faz o abate, carne cacheira. Então a gente percebe aqui a facilidade e a flexibilidade da visão desses rabinos, principalmente do norte da África. Situação um pouco diferente, tá bom, para fazer. O que a gente não pode perder é como fazer aquela situação acontecer. Então, nós que nascemos lá, nossas comunidades, Belém, Manaus, que trabalhei também, a gente percebeu muito isso. Então, a gente não podia fazer uma coisa diferente. Então, como o Felipe mencionou, eu trabalhei por 30 anos na comunidade regular, lá em Belém. Trabalhei no centro israelita, trabalhei nas 2 sinagogas de Belém, a Shara Shamayim, que é aquela sinagoga bonita que a gente viu aqui no filme, na Eshel Abraham também. Bom, mas as sinagogas têm seus próprios motivos. Não pode receber alguém que é de fora, tem o perigo de ser alguém, tu não sabe o que ele quer lá dentro, se ele quer converter a gente, ou se é uma pessoa que pode fazer algum dano físico. Tem seus perigos, isso não há dúvida. Tá, mas a gente não pode deixar de dar uma resposta judaica para esse anseio de pessoas que querem se aproximar do judaísmo. Então, desde que eu já morava aqui em Belém, antes de ir para Israel, me formar no rabinato lá, eu já tinha essa ideia, mas não pode ser uma verdade. Então, a Torá é verdadeira, eu acredito nisso. Mas só para mim? Para o meu amigo que não é judeu, não é para ele também? O Deus é só meu. Eu nunca ainda compreendia bem essa ideia. Quando eu fui para Israel, fui estudar, ver, não, tem sim uma visão mais ampla do judaísmo, que não envolve só os judeus. Os judeus é um povo, isso é uma história. Tá, mas o judaísmo, como religião, como filosofia, como crença, ela é abrangente. Aí vem hoje em dia que se chama de Benei Noach, a maioria já ouviu falar disso. Benei Noach. O que é o Benei Noach? Benei Noach, Noach é Noé. Noé. Então, se a gente for ver dentro da Torá, por exemplo, desde o primeiro capítulo, lá em Gênesis, até a época da Torre de Babel, isso é anterior aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e logicamente anterior também à entrega da Torá no Monte Sinai, a gente vai ver que certas situações, que eu vou chamar de certos pecados, tinham a sua punição. Por exemplo, Caim matou Abel, aí foi castigado, então matar não é permitido. Lá no capítulo 12 é dito que então se começou a profanar o nome do Eterno. Então era blasfêmia. No capítulo 6, eis que os filhos dos juízes, de pessoas importantes, violentavam as filhas do homem. Então, a imoralidade proibida. Antes do dilúvio, tinha o que era chamado de Hamas, em hebraico. Hamas quer dizer um roubo. Não é um furto. O roubo é aquele que é com certa violência. É o roubo. Então, tudo isso aconteceu e, por causa disso, veio o dilúvio. Quando acaba o dilúvio, até então a gente era vegetariano. Deus só tinha permitido a Adão e os seus descendentes a ingerirem coisas vegetais. Depois do dilúvio, na época de Noé, Deus permitiu que a gente comesse coisas de animais. Mas tinha que tirar o sangue. Não se poderia comer ainda uma parte do animal se ainda estivesse vivo. O animal perdeu uma perna. Não podia comer aquela perna dele. E depois nós temos também, nesse próprio capítulo 9, se alguém matasse uma outra pessoa, ela seria julgada e seria cobrada dela esse sangue derramado. Então, é o julgamento. E por último, a Torre de Babel. Na Torre de Babel, o que a gente fez como humanidade? A gente queria acertar Deus como se fosse,
para tirar Deus desse seu poder, para que nós, seres humanos, ou os nossos ídolos que a gente dávamos o poder de Deus, tomar conta da gente. Então, aqui está explícito os 7 mandamentos dos filhos de Noé. Então, esses filhos de Noé, eles são todos, todo mundo. Então, alguém se aproxima. Rabino, eu queria estudar mais sobre a Torá. Posso ir na sinagoga? Se eu fosse rabino da outra sinagoga, eu ia dizer o que para ele? Não, tu não pode ir. Tem que falar com a diretoria. Me liga daqui a 10 dias. Ele ligava, a diretoria ainda não deu resposta, cara. Fui embromar ele até ele desistir. Se ele não desistisse, olha, a diretoria disse que não, tu tem que fazer uma carta pedindo. Conclusão, ele não podia ir. E assim acontecia com vários outros. Aí depois a gente, como judeu, reclama que o não-judeu não ama a gente. Tu quer que ele vai te amar ainda? Como é que ele vai te amar? Rabino, hoje na sua sinagoga, como é que é? Pois é, então, o que aconteceu? Eu abri essa sinagoga, dei um nome, logicamente, quem percebeu, o nome é o mesmo, né? Beit Meshkani. Meshkani em hebraico é Mishkani, quer dizer o meu santuário, e ela é aberta a todos. Judeus, descendentes de judeus, convertidos pela halachá, convertidos não tanto pela halachá, Benei Anusim, estes que são descendentes, e aqueles que não têm descendência. A pessoa, por exemplo, de origem oriental, nada a ver com Benei Anusim, mas eu quero ser judeu, eu quero aprender. Ele pode vir. Então ele entra na sinagoga, ele vai ser igual aos outros lá, tudo que for preciso, se ele quiser, logicamente. Ele vai participar. Então, é uma sinagoga abrangente. Aqui em São Paulo tem a sinagoga Sem Fronteira. Eu nunca fui lá, não sei como é que é. Alguém me diz, talvez seja igual a sinagoga Sem Fronteira. Talvez. Mas a minha sinagoga funciona dessa maneira, de modo, inclusive, ajuda a comunidade judaica. Todo aquele que não judeu bater na porta lá, o que vão dizer? Vão lá com o rabino, é o Meshkani. Para mim é um prazer receber. Porque esse não judeu, ele vira um fervoroso defensor do judaísmo. Então a sinagoga, Maria, é aberta para toda e qualquer pessoa que queira participar. Se ele quiser continuar estudando, se aprofundando, e chegar depois numa conversão ortodoxa, ele vai chegar, o caminho dele está aberto. Mas antes disso, ele vai ser recebido para que ele possa realmente participar com a gente, abertamente. Era isso. Obrigada pelo seu depoimento. Aí, antes de passar a palavra para o doutor Isaac, eu separei aqui como inspiração para a gente, pensando na sua profissão como médico, também uma homenagem ao Sérgio, nosso presidente, que também é médico. Uma homenagem ao Noel Núteus, um judeu que não era marroquino, mas um judeu ucraniano que fez um trabalho belíssimo em prol dos povos indígenas na Amazônia. E quando ele morreu, o Drummond, poeta Carlos Drummond de Andrade, escreveu no Jornal do Brasil, dizendo o seguinte: valeu a pena teu cerne ucraniano fundir-se em meiga argila brasileira, para melhor sentires o primitivo apelo da terra. Acho que isso está muito presente no filme do Felipe, né? E um pouco na fala do Rabino também. Primeiro, obrigado pelo convite para participar desta mesa. Meus efusivos elogios ao Felipe, um profissional assim, com uma visão muito grande, muito de cada detalhe. Quem olhou o filme viu detalhes assim importantes que ele quis mostrar. O judaísmo em si, nas sinagogas e tudo, mas quis mostrar essa descendência toda e como no interior as coisas foram realmente difíceis, muitas vezes. Né? Muitas vezes. E hoje tem, no caso aqui chamado Rio dos Cohen, na realidade, muitos Cohen, não só Cohen, mas muitos de outros nomes, né? Outros sobrenomes.
e que você conseguiu, colocando em um só, você está simbolizando centenas de famílias que estão por ali pela Amazônia e, na realidade, vão até Iquitos, no Peru. Todo o curso do Rio Amazonas, ele muda de nome, vira Rio Solimões, sobe mais, mas é o mesmo Rio Amazonas, vai até Iquitos, né? E lá você encontra lojas com sobrenomes exatamente iguais aos lá de Belém, por exemplo, onde começou tudo. Os navios aportavam, vinham da Europa, paravam em Belém, isso era obrigatório. Não tinha avião, parava e todo aquele curso você vai encontrar lá no Peru, quer dizer, antes da cordilheira, Iquitos é antes. Já depois da cordilheira, Lima já é o outro lado, já é Pacífico, já não chegaram os judeus marroquinos, mas os mesmos sobrenomes. Então, te parabenizo pelo precioso trabalho, né? Ao Moisés aqui ao meu lado, meu afilhado, né? É uma história antiga, familiar, de laços familiares entre a minha família, a família do meu pai e a família dele, né? E eu, na realidade, seria o papai, né? O meu pai, o padrinho dele. Mas meu pai era cego, ficou cego. Então, eu tinha, eu acho que 18 ou 19 anos, primeira vez que eu fui Sandak. Foi dele. Né? Mas eu queria te dizer que realmente eu te considero, sinceramente, ainda o principal rabino de Belém, sabe? Por quê? Além do estudo de rabino, muito bem, estudo, Midrash Sefaradi, Israel, mas isso é uma coisa. Mas você conviveu como eu convivi, eu sou mais velho um pouco, né? Com todos aqueles mestres, com toda aquela história. O Moisés conhece toda a história, todos aqueles manuscritos, coisas que não tinha em livros, né? E ele conseguiu sintetizar em livros. Tem coleções de coleção dele. Tem de sábado, tem de semana, tem de Rosh Hashanah, tem de Yom Kippur. As Selichot, nós estamos usando em Manaus agora, a Selichot a gente coloca aqui é um livro de coautoria dele, com uma parte religiosa dele, né? E junto com o Davi Salgado, que é o outro, também El Maler, houve a mudança de nome. Teve muita mudança de nome na Amazônia. El Bast virou Alves, El Maler virou Salgado, Shem Tov virou Santos. Santos. Tem judeu com o nome Santos. Mas, na realidade, o nome era outro, né? E assim foi, né? E ele conviveu com tudo isso, né? Conviveu e aprendeu com todos aqueles mestres, todas essas filigranas da religião que não tem num livro. Pega, né? Depois houve outros problemas administrativos aí falados. Eu não entro no mérito em si e tudo, mas eu continuo te considerando um sábio, uma coisa. Tanto que de vez em quando eu te telefono, né? Lá de Manaus, tem uma dúvida, mas como era lá com os velhos daqui e tal? Eu sei dessa forma. E ele me diz, é assim mesmo, né? Então está batendo, tá batendo. Como de vez em quando, às vezes, me telefonava, como é que o tio Shalom é o nome do meu pai, como é que o tio Shalom fazia? Era assim, assado? Eu digo, era. Então, aí batia. Coisas que você não pode estar escrito dessa forma e não pode mudar de jeito nenhum, não. Às vezes pode. Às vezes pode, existe minhag, costumes que vão aqui e ali, e você pode, esse meio termo que eu chamo, que existe na comunidade Baruch Hashem, ainda temos na comunidade de Manaus, não há radicalização de um lado nem de outro. Quer dizer, então, existem formas que você pode ir levando sem ofender nenhum lado. Nós continuamos em Manaus aceitando, como eu digo, Sinagoga de Manaus, guarda tudo aquilo que nós aprendemos, era igual.
era igual a de Belém. Manaus veio de Belém, né? Como eu disse, o curso do Rio Amazonas, né? É bem mais nova do que a de Belém, né? Quando foi 1810 em Belém, em Manaus começaram a chegar em 1870. Até Itacoatiara, que você falou, que teve prefeito judeu, que teve, sabe, um Sefer Torah, que até hoje está lá em Manaus, de 1575, né? Veio lá de Itacoatiara, viajou tudo isso, né? Veio. Então, a gente consegue manter esse meio termo, né? A sinagoga de lá, todos entram, nós guardamos aqui, senhoras e tudo, vão para Ezrat Nashim, todas vão, um culto religioso, um shachrit, uma menchá, uma arbit, vão para cima e tudo, tem embaixo um local reservado para aquelas senhoras que não podem subir a escada, né? Ou fraturou, enfim, doentes, tem um lugar reservado. Mas a gente guarda isso. Mas um exemplo, uma outra coisa que vai ter que não é um culto religioso. Juntamos todo mundo embaixo, sem problema nenhum. Um Yom Ha'atzmaut, tudo que tem a festa, todo mundo junto. Então é esse meio termo que preservou as nossas comunidades, né, até hoje. Então, ela é, assim, um ortodoxo, ele vai entrar lá, é respeitadíssimo. Ele vai ver que não tem câmera, a gente guarda isso. A gente continua guardando microfones, câmeras, a gente não tem isso, né? Porque o cara vai rezar, vai olhar o culto, pega o livro Ner Shabbat, de autoria do Moisés, e reza igualzinho, né? Entra um de uma comunidade reformista. Você é judeu, entre. Né? Entre, está aqui e tal. Claro, infelizmente, mas eu acho que não é só Manaus, tudo. Aqui em São Paulo é mais ainda. Tem que passar pelo Bitachon, pela segurança, para saber quem sim, você veio de tal lugar, veio da CIP, por exemplo, veio da área do Rio de Janeiro, tá legal, tá tudo ok. Então já entrou, né? Ele vai se sentir muito bem lá, vai ser chamado a aliar a Torá, não vai ter problema nenhum, né? Então, isso eu acho importante. Quando a gente radicaliza de um lado ou de outro, fica ruim. Precisa ser feito, tem muitos com parentesco de judeus, o pai era judeu, o avô e tudo. Uns ficam como foi mostrado no filme, ele já está ali no meio do rio e tudo vai acabar. É a história, foi resgatada. Outros não. Então, ali na cidade, querem saber. Não, eu estou olhando, eu fui procurar, meu avô está ali, ele está enterrado ali, olha. E a gente tem lá no cemitério, tem todas né, tanto quando não havia ainda cemitério, sepulturas no cemitério comunal, né, como de 1928 para cá, já tivemos o nosso cemitério próprio, dentro da quadra principal. Está sepultado, você olha na lista, não, está aqui sim. Então, mas ele vai precisar passar por um estudo. Isso funciona em Manaus, tem. Não é assim, com o nome curso de conversão, sempre não é bem assim. O que nós temos hoje lá é introdução ao judaísmo. Mostra tudo. As pessoas que querem estão, às vezes, judeus próprios da comunidade, mas que estão por fora. São judeus porque a mãe é judia, etc. E tal, mas nunca aprendeu, nunca frequenta. Não tem problema nenhum. Não é. E assim vai. Existem provas, dura 2 anos, dura. E aí se chama um Bet Din, né? Um Bet Din. Para, inclusive, regularizar direitinho, se quiser fazer aliar, pode. Se quiser, não se dá o status de judeu assim, direto, só porque, não, ele é recebido, é tudo, mas ele tem que cumprir aquele estudo. Tem que cumprir, tem que se submeter a um tribunal rabínico, né?
E funciona assim, desse meio termo. Ninguém dá um corte, não, né? Faz parte da psicologia, né? Começar a dizer alguns não no começo para ver se a pessoa quer mesmo ou é só, como chama? Tem uma frase, fogo de palha, né? Às vezes viu? O cara lê, não, eu gosto, por que você gosta? Não, eu gosto, é porque é muito bonito, é muito coisa do rapaz, mas eu já li no budismo, o budismo é muito bonito, né? E tem assim como. Tem que saber por que ele está querendo realmente ser judeu, né? Essa é a nossa comunidade do norte hoje, né? Eu posso falar mais por Manaus agora, porque, como eu disse, saí de Belém com 24 anos de idade, né, e já estou há 51 anos em Manaus. Mas acompanhei toda a sequência lá, né, toda a sequência, até meu pai falecer, minha mãe falecer, tudo, então, daí é muito. Hoje eu vou menos, né? Mais ou menos assim, né? Obrigada. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Obrigada pelo depoimento de vocês. Para o Rabino Moisés, uma pergunta bem objetiva. Eu queria saber, essas cartas que você menciona, elas existem ainda? Que parece que você realmente leu e sabe. E em que língua elas estão escritas? Essas cartas, elas fazem parte desse livro, chamado em hebraico o livro de Shelot, Teshuvot, em português algo como responsa. São perguntas e respostas. Então, o rabino, no decorrer da vida dele, não só ele, outros rabinos também, receberam várias perguntas e responderam, e botaram isso em livro. Então, o livro chama-se Vayomer Yitzhak. Já deve ter, eu acho, reimpresso, provavelmente, em Israel. O antigo é de Tetuana, lá. Aqui, ó, o Isaac Dan está confirmando. Em Harnof. Um bairro lá em Jerusalém, do Rabino Yitzhak Ben Gualid. Todo judeu do Marrocos, em geral, quando tu entra na casa deles, tem, às vezes, 2 quadros. Um quadro é Bishimon Bar Yochai, que é um rabino famoso, cabalista, né? E o outro do Rabbi Isaac Ben Gualid, Yitzhak Ben Gualid. Então, essas cartas constam desse livro. Foi lá que eu li em hebraico. Tá. Era o patrono dos enfermos e das parturientes, Rabbi Yitzhak Ben Gualid. Ele ganhou medalhas da França por trabalhos que ele fez em epidemias de cólera que aconteceram no Marrocos. E ele e os alunos se expuseram mesmo, eles tinham uns olhos, faziam fricções, além de hidratação, e tem medalhas e diplomas de honra e tudo. Então, ele é o patrono. Era muito comum as nossas velhas no bom sentido, tá? Avós, bisavós e tudo. A moça estava gestante. Que Rabbi Yitzhak Ben Gualid te deu um bom parto. Patrono dos enfermos e das parturientes. E esse livro, Vayomer Yitzhak, em Harnof, eu cheguei aí, né? Aquela letrinha que... Só para concluir, então, está em hebraico. Provavelmente ele recebeu as perguntas ou em francês, ou em espanhol, ou naquele judeu árabe que era falado lá em Marrocos, e botou tudo para o hebraico. Tanto Traduziram. Foi a pergunta e a resposta dele. Tá. E para o Felipe também, eu fiquei na dúvida, gente, né? Você perguntou aqui, aquela família que você entrevista, onde é exatamente? E se eles chegaram a se converter, né? Quando ele fala, no judaísmo eu encontrei, nunca me senti católico, ele conseguiu se converter oficialmente. Fiquei com essas dúvidas. Então, isso tudo acontece nos arredores de Cametá, que já foi até capital do Pará durante a cabanagem, e foi uma das cidades mais importantes, né, para o judaísmo paraense, porque lá também teve uma sinagoga, né? Acho que sinagoga mesmo... Oi? Ainda tem as ruínas, né? Não tem porque o rio subiu e a rua que margeava o rio foi inundada, né? Então não tem nem mais a rua com esses casarões, né, dessa época áurea, né? E
E eu acho que sinagoga no Pará só em Belém e Cametá, né? Nenhum outro lugar. E conversão é uma coisa muito complicada, né? Eles mal conseguem ser recebidos. Assim, se não fosse o Elmer Scani, eles não teriam nem como articular, né? Então, o Elmer Scani, pelo que eu tenho visto, né, ele tem atendido também a comunidade de Campina Grande, né? Até porque você mencionou o Rabino Ventura. O Rabino Ventura ele mudou para Catânia, na Sicília, e está fazendo o mesmo trabalho, né? Porque os sefaradim também, quando foram expulsos, né? Foram para Sicília, né? Eu acho que a Sardenha, né? Ela pertencia à Espanha, né? Então também tem toda essa questão dos Bnei Anusim, né, do sefaradim muito forte lá. E agora essas nem conversão da ARI ou da CIP ou de qualquer sinagoga reformista ou conservative, ainda que o conservative faça até parte de um partido político, né, um Matsorti, né, mas elas não são aceitas, né? Então conversão se o Rabino Ventura faz uma conversão, ou ela não tem eles não fazem, né? Até porque não tem um valor. E tem também, nessa questão dos Bnei Anusim, toda uma problemática de falsos rabinos que querem ganhar algum trocado com essas conversões, né? Agora, essa questão também das conversões, a gente entra no museu e vê aquela placa lá, o que é ser judeu, né? Em Israel, apesar, por exemplo, se a gente for pensar no judaísmo reformista, a segunda maior população judaica, a metade dos judeus do mundo, moram nos Estados Unidos. E quase todos são reformistas, mas não são aceitos oficialmente como judeus, né? Uma conversão reformista não é aceita pelo Beit Din em Israel. Então, esse é um problema político que a gente vê agora acontecendo, né, pegando fogo. Se esses malucos lá, o Smotrich, Ben Gvir, se isso for adiante, até a própria noção até a aliar ela vai ser transformada, porque para fazer aliar basta você ter um dos 4 avós judeus, né? E isso não vai ser mais assim, né? Se isso seguir adiante, né? Só completando, como é que nós fazemos em Manaus essa questão, né? Um Beit Din ortodoxo é muito difícil você conseguir, mesmo dando aulas, mas é difícil se reunir. Antigamente existiam rabinos ortodoxos, Israel facultava a rabinos em alguns países representar a Rabanut. Nós tínhamos. Existia o rabino Anijar no Rio de Janeiro, ele tinha o carimbo de Rabanut, existia o rabino Laniado, o pai está velhinho aqui em São Paulo, né? Mas depois Israel tirou isso, o Rabanut, não é o Estado de Israel. A Rabanut tirou isso de todos os lugares. Ficou difícil, então, para Manaus. Aí eu encontrei abrigo em comunidades liberais, na ARI, na CIP, né, que são comunidades liberais, mas que, para efeito de aliar, por exemplo, é aceita pela Sornut, pela agência judaica. São comunidades oficiais, né? Comunidades ortodoxas, comunidades liberais, tudo bem, mas congregações aceitas como judeus. Então, nós, em Manaus, passamos... Eu dizia para as pessoas, aqueles que queriam ir para Israel, eu digo, olha, você está fazendo aqui, vai fazer com um Beit Din que está vindo aqui da área, por exemplo, e tivemos anos e anos, depois passou para a CIP, mas presta atenção, vai fazer aliar, vou. Então, tu vai chegar em Israel,
vão te receber, você vai ser um imigrante novo, vai ter tudo aquilo, vai virar israelense, vai virar soldado. Eu tenho gente que virou tanquista lá em Israel e tudo. Mas se tu for casar lá, se for alguma coisa, abre um ticket, uma pasta, no Rabanut, demora, você já está lá dentro. Quando te chamarem para entrevistas, para não sei o quê, se você quiser realmente revalidar uma conversão a nível ortodoxo, você já está aqui, já passou 1 ano, 2 anos. Todos os que fizeram isso passaram fácil na Rabanut. Todos. Foi um artifício, digamos, que nós usamos. Nós aceitamos as conversões da CIP, da ARI e tudo, sem problema nenhum lá dentro de Manaus e tudo. Mas o camarada quer ir para Israel, quer fazer LA. A gente explica antes, vê, tu vai chegar lá, vai virar israelense, vão te dar uma carteira e tudo e tal, vai servir o exército. Mas se você for casar, o casamento em Israel é só o religioso, né? Vão criar caso lá na frente. Então eu aconselho, se quiser realmente, abre uma pasta e demora para burro. Mas quando vão te perguntar, mas olha, isso para mim, em 51 anos de Manaus, uma das coisas mais gratificantes foi ter mandado tanta gente para Israel, sabe? Não voltou ninguém. Se voltou, não me lembro. É pouquinho, é um outro. Tem uma família, que foi, agora já voltou para Israel de novo. Não ficou lá em Manaus. Já está lá outra vez. Né? Então, é uma forma de você tem que aceitar a todos. Todos somos judeus. Eu falo isso não só dentro de ambientes judaicos, eu falo isso em meios acadêmicos, lá quando tem uma reunião em universidade, em magistratura, governamental, ou diálogo interreligioso. Eu digo, nós todos somos filhos de um mesmo pai. Religião judaica, tudo bem. A outra religião leva a Deus também pelos seus caminhos. Então, existe... E aí, em Manaus, não temos essa dureza contra os judeus. Né? Não há isso direto, não tem. Porque a gente vai sempre tentando levar... Eu sou amigo da parte... Todos eles, os evangélicos. Teve um arcebispo que ficou muito tempo em Manaus, se tornou meu amigo, foi na sinagoga várias vezes e tudo. Eu o trouxe 2 vezes aqui em São Paulo para o diálogo interreligioso. E conversávamos e tal. Eu não virei católico, nem ele virou judeu, não adianta nada disso. Continuamos amigos. E mandando mensagens de acordo com as nossas... nosso aspecto religioso. Esse é o meio termo que eu chamo. E, infelizmente, muitos não querem aceitar. Ou é só de um lado, ou é só do outro lado. E fica difícil. Né? Vamos fazer uma rodada com mais de uma pergunta? Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, diferentes. A primeira, se existe um interesse especial da comunidade evangélica, tanto em Belém quanto em Manaus, de aproximação, enfim, às sinagogas e ao judaísmo. E a outra é entender se... Aqui no museu, por exemplo, a gente tem ali embaixo uma pequena seção, né, que fala dos judeus na Amazônia, na exposição permanente, e que nós temos ali uma Hanukkah, que é tipicamente marroquina, né, aqui também tem uma Hanukkah, né? Uma Hanukkah, perdão, aqui do Marrocos. Então a gente vê assim o registro árabe, né? E queria perguntar para vocês se existem outros objetos ou o que vocês reconhecem ainda do ponto de vista dos objetos religiosos e dos costumes marroquinos que ainda se fazem presentes
nas sinagogas ou na comunidade? Bom, boa noite. Complementando também a pergunta dele, a gente sabe que as duas grandes comunidades marroquinas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, estão no norte e no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem uma história muito peculiar, né? Não é a primeira comunidade, mas é a que ficou mais tempo, né? A primeira no Rio foi da Alsácia-Lorena e meio que no bonde da estrutura dessa veio a do Marrocos. Mas assim, uma pergunta que eu tenho assim, até em base nisso, o que ainda está preservado mesmo, na verdade, de memória histórica e cultural? Por exemplo, o futuro Haktia, quantas pessoas ainda falam? Eu vejo que no Rio de Janeiro assim, é uma coisa super complicada. O que eu mais vejo, assim, estava até falando um pouco disso com a Ilana, pessoas que não... Às vezes até têm vergonha dessa ancestralidade, né? Pessoas assim, que são... a memória é muito, acho que, normativa no Rio, né? Assim, a gente vê isso nos estudos de história judaica nas escolas. E aí a gente vê também uma certa até vergonha da pessoa admitir essa herança amazônica. E aí eu queria saber, assim, tipo, como vocês veem isso, essa sobrevivência cultural, essa sobrevivência identitária desses elementos, seja os objetos físicos ou imateriais, e principalmente pelo fato até que, por exemplo, São Paulo não tem uma comunidade marroquina e é a maior comunidade judaica de longe do Brasil. Então eu queria saber assim, como é que vocês veem isso funcionando hoje na dinâmica do ecossistema judaico do Brasil. Tem muito marroquino em São Paulo, mas estão todos em várias sinagogas, né? Onde tem mais marroquino que eu saiba, assim, é na Rua Heleakov, que é a antiga sinagoga da abolição, que é chamada. Eu frequento ainda, quando estou em São Paulo. A primeira vez que eu fui foi em 74, ainda era na Rua Abolição, e tinham muitos marroquinos. Teve presidentes da congregação marroquinos muito bem recebidos, mas estão todos em vários lugares. É claro que em Belém e Manaus não, continuou. A do Rio... foram paraenses e amazonenses que começaram principalmente quando houve o declínio do ciclo da borracha, muita gente foi embora do norte do Brasil, ali, né? Muitos judeus, né? Judeus e não judeus, né? E a sinagoga é a Shel Gemilut Hassadim, né? Lá na Rodrigo de Brito, em Botafogo, né? Agora já está com bem mais pessoas, mas no início a maior parte era formada de paraenses e amazonenses, né? E vieram muitos para cá, para São Paulo também, como eu acabei de falar, né? Meu irmão frequenta a Mekor Haim, quer dizer que não tem nada parecido com como era lá em Belém. Mas é uma sinagoga separada. E lá tem vários também de origem de Belém que estão lá na Mekor Haim também. Um exemplo só, dos que eu conheço, porque muitos eu não conheço mais, né? Agora, a Haktia é um dialeto, né? É um dialeto que ele veio da Espanha para Marrocos, principalmente para o Marrocos espanhol. O Marrocos árabe, francês, que é de onde era meu pai, Rabat, onde se falava francês e árabe, a Haktia não colou muito. Conheciam e tudo. Quando começou a chegar, esse pessoal estava há mais tempo lá, né? Há mais tempo, o Felipe falou isso, né? Aí começaram a chegar os Megorashim, a turma vinda, expulsos de Castilha, eles chamam assim, que era da Espanha e Portugal, pelo meio, atravessavam o Estreito de Gibraltar, estavam no Marrocos. Então tem ali aquela costa do Marrocos, onde tem Tetuana, onde tem Tanger, onde tem vários, e ficou de fala espanhola, lá todo mundo fala espanhol. Claro, fala árabe também, porque é Marrocos e tudo. A Haktia lá floresceu muito. Era um dialeto de ocultação. Era uma mistura de hebraico, de árabe, né? E espanhol no meio, misturado. Numa frase, eles diziam 3, 4 palavras, uma de cada língua. Então, aqui, Shofea Sachem Mohlato.
Quer dizer, chofer vem de chuf, que chuf é uma palavra em árabe, olhar, né? Sachen vem do hebraico, shachen, mas ele mudava a pronúncia, virava sachen. Sachen. Morlato é uma palavra meio maluquinho. Ou então, fiscais da Inquisição que existiam, chofer, sachen, mamzer e tudo. Mamzer em hebraico a gente sabe que é outra coisa. Mamzer em hebraico moderno é um bastardo, mas lá eles queriam dizer um homem mau, um homem que vai te fazer mal. Chofer sachen mamzer. Né? Mas existe hoje mas o outro cara não entendia nada. um movimento de retorno a isso, de preservação, sim? É estritamente familiar e entre os membros da comunidade. Se na família não se fala... eu cheguei a fazer, eu acho que não me lembro, Sara, 6 ou 7 aulas de Hakitia, dicionários, assim práticos, porque tem livros muito bonitos de Hakitia, teórico, gramática e tudo, mas na prática não funciona. Funciona dentro da família. Na família inteira, adriamos em Hakitia, adriamos e falamos. Né? E tal, e um entende o outro, mas isso já veio daquele... É preciso... eu acho até que, por exemplo, falando por Manaus, está havendo um movimento das pessoas pegarem mais, começarem a perguntar mais. Porque tem muitas famílias que falam ainda, outras já falam um pouquinho, não conhecem, e outras já não sabem mais nada. Por isso que tentamos fazer essas aulas, isso tudo antes da pandemia e tudo. Eu ainda sou da base não sou muito moderno eu dava aula presencial mesmo, aparecia 20, 30 pessoas e iam, aí eu fiz um pequeno dicionário, chofer, lalear, e aí ia, né? Aqui nossas famílias conhecem bem. Belém Belém fala muito mais do que Manaus, Hakitia, né? Mas se preserva, né? Se preserva isso, se faz. A outra pergunta de objetos e tudo, eu acho que a maioria já está em Israel. Eu me lembro de vários shelichim em Manaus que chegavam. Em Belém não, eu era bem mais novo, né? Não estava na frente da direção, eu estava em sinagoga, cantando e encantado com os outros cantando, com Leon Benjol cantando e tudo. Então não prestava atenção nessas coisas. Em Manaus eu comecei a prestar mais atenção. Muitos shelichim que vinham para trabalho e para tudo. Uma vez eu assisti, ele levou, porque ela deu. A viúva do rabi, que era um antigo rabi de Manaus, chamado Jacob Azulay, né? Ela tinha coisas que nem eu conhecia, que usavam e tudo. Ele ficou encantado com aquilo. Era para Israel, para o Museu de Israel, levou praticamente tudo, né? Ela tinha uma passagem do navio chamado Hillary, de terceira classe. Terceira classe ela tinha, ele levou, né? Foi como ela veio do Marrocos, né? De terceira classe desse Hillary, que era os transatlânticos, passava 2 meses ou mais para atravessar o Atlântico, né? E ela era irmã do seu Moisés Ben-Gvi, né, um Raham nosso de Belém, e veio prometida e casou com o Rabi Jacob Azulay, em Manaus, veio prometida. É aquela coisa familiar que nós sempre, daquele começo todo, né? Então, esse eu vi, foi se perdendo. Eu vi numa viagem em Marrocos, né? Aí tinham ainda Hanukiot com óleo, com aquelas coisas. O pessoal, eles tentavam imitar lá em Belém. Lembra dos Hanukiot, que era assim, tipo umas canoinhas? Umas canoinhas para colocar o óleo, né? E botavam um paviozinho, você acendia, porque queria acender com óleo. Né? Não tinha aquele negócio de vela. Mas na antiguidade, na época dos macabeus, não existia vela.
Era óleo, era tocha e tudo. A vela, ótimo, ficou mais moderno, deu mais chance para muita gente fazer, que não fazia. E não é por isso que eu vou condenar a vela, de jeito nenhum. As velhinhas estão ótimas, acende, o importante é acender. Né? E vai e faz. Você tem como pegar uma com óleo e tudo, é como era antigamente. Você não tem, vai ali no lugar tal, tem as caixinhas com número, está ótimo também. Agora, a pergunta sobre a comunidade evangélica. Eu não entendi qual é a questão da pergunta da comunidade evangélica. Não, só se existe um especial interesse da comunidade evangélica Na gente, ou a gente neles. em você, não, no judaísmo. Não, eu tô no judaísmo. brincando, mas... Dos evangélicos no judaísmo. Se chega até você na sua sinagoga. Sim, eu entendi lá. Como eu estou agora no mundo aberto, diferentemente da sinagoga antiga, lá está fechada a porta, essas pessoas nunca chegavam, muito difícil ter acesso. Mas agora não, agora está aberto, Eles me chamam. Bom, agora eu já tenho o prazer de conversar com essas pessoas e ter um certo debate teológico, vamos chamar assim, né? Logicamente que a pergunta básica deles é Jesus, se é o Messias, a pergunta básica é essa daí. E o que acontece? Como o cristianismo é uma religião baseada no judaísmo, as minhas fontes também servem para eles, mas as fontes deles não servem para mim. Então, geralmente, eles querem jogar no meu campo a bola. Usando exemplo de futebol. Eu passo a bola para eles. Acabei lendo esse Novo Testamento, assim como li... assim como li também o Alcorão. Então, eu fico meio familiarizado, que aí dá para falar as coisas. Com ele. Aí, por exemplo, uns exemplos de argumentação. Se a Torá é a verdade, e ela consta numa língua sagrada, e essa língua sagrada é o hebraico, então como é que eu vou sair de uma língua sagrada para uma outra língua? Por exemplo, todo o Novo Testamento, os originais, está tudo em grego. Tudo em grego. Então, eu vou sair para estudar grego, e vou dizer que isso é sagrado, que isso é inspirado por Deus? Isso é uma coisa. Depois, uma citação lá de Atos, que é uma parte do livro do Novo Testamento, né? Diz que João, daqueles discípulos, e Pedro eram indoutos, iletrados. O que quer dizer isso? Analfabeto, não sabia ler. Então como é que eu vou seguir alguém que não sabia ler e nem escrever? Dizer, olha, esse cara é inspirado por Deus. É muito difícil isso. Então, entre outras argumentações, então muita gente chega, vai aproximando, chega com a gente lá na nossa sinagoga lá. Muitos estão agora... Você ouviu falar em judaísmo messiânico, né? O que é o judaísmo messiânico? São aqueles cristãos que estão se judaizando. De que maneira? Eles alegam o seguinte: Jesus era judeu, então eu vou seguir o que Jesus fazia. Jesus ia para uma sinagoga, eu quero ir para uma sinagoga. Jesus usava tzitzit, aquelas franjas, as borlas, ele usava também. Mas eu acredito que ele é o Messias, cara. Yeshua HaMashiach. Aí vou hebraizar as palavras. O evangelho, não, Bessorá Tová, em hebraico. Então eu estou dando todo um caráter judaizante para isso daqui. Então eles se autodenominam de judeus, mas não são judeus, são cristãos que estão agora se fantasiando de judeus. E tem muitas sinagogas deles, sinagoga messiânica, tem muito, cara. Então eles não chamam de rabino, aí geralmente é Rosh. Rosh Beit HaKnesset, é o chefe da sinagoga lá. Aí muitos deles, com a minha abertura, afluíram dessas sinagogas messiânicas para a minha sinagoga. Não que eu vá lá buscar. Ele me liga, ou manda uma mensagem, pode ir na tua sinagoga? Pode vir aí. Aí ele vem, geralmente imbuído daquelas ideias messiânicas, tudo mais. Quando ele vai vendo a verdade, está aqui, isso aqui é assim. Se ele não se convencer, ele vai sair da nossa sinagoga. Mas, em geral, não acontece isso. Em geral, ele acaba ficando. Então, esse é o nosso trabalho, os evangélicos. Conosco já não funciona bem assim. Porque, na realidade, tem os judeus messiânicos e rabinos. Tem um lá que se intitula grão-rabino. Eles não são nem judeus, quanto mais rabinos.
né? Aí eu já bato meio de frente, porque querem representar o judaísmo. E não é assim. Eu converso com todos, os evangélicos, os pastores e tal, mas representando o judaísmo tem que ir judeu, né? Então, tem duas que eu conheço que são um rabino tal e o outro é um grão rabino, não sei o quê. Eu digo, quando me perguntam, eu digo, não são nem judeus, quanto mais rabinos, né? Então, não é assim, porque Muita fura-fila, né? Furar demais a fila, né? os pastores, que são amigos, assim, que eu conheço, nenhum, tem um colega médico que é tipo pastor e tudo, mas respeita demais. Ele não se intitula judeu e sabe ler um hebraico igual a gente. Sabe ler e tal, lê tudo, mas ele de jeito nenhum se intitula judeu. Aí entra muito a questão de... Nós chamamos em Hakitia maot. Maot é dinheiro, né? Maot, outros usam a palavra flus em árabe. Então, tem muito essa coisa, o que não tem dentro da sinagoga, mas não tem mesmo. Então, e aí muita gente embarca nessa canoa e vai pensando que está indo para um judaísmo e tal. Eu conheço duas lá em Manaus, deve ter mais, né? Belém deve ter mais ainda, né? Que a cidade é maior e a comunidade... Aí eu realmente não dá para conversar nesse aspecto, tratando o cara, ele querendo ser judeu já. Eu digo, não, pode até vir a ser judeu, mas passa por todo o processo. Nós somos abertos aqui a conversar, mas já vem com título de rabi. Gente, vamos ter que finalizar. Felipe, quer falar? Não? Tá. Então, alguns convites e avisos. Então, primeiro a gente vai ter o show da Anne Gesine agora, às 6h30. Quem quiser e puder ficar, vai ser lindo. É o nosso show do encerramento. Eu queria dizer que essas jornadas foi só o primeiro passo de um grande projeto que inclui uma publicação e uma exposição que vai ser feita no ano que vem. Queria pedir para todos seguirem as redes sociais do museu, acompanhar, interagir, compartilhar, mandar mensagem, pode fazer pedido, pode palpitar, reclamar. E é isso. Obrigada.